Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Nós estamos vendo aqui o livro de número 1 e hoje a nossa aula é a de número 12, que vem sob o tema Fenômenos Psíquicos no Evangelho. Nós temos como objetivos conceituar milagres segundo a doutrina espírita e analisar alguns fenômenos psíquicos provocados por Jesus. Antes de nós iniciarmos, como eu sempre faço, eu convido a vocês, meus queridos e minhas queridas, para que não esqueçam de já agora no início, clicar aí no curtir. Você curtindo, você está auxiliando a mim, me estimulando para que eu continue fazendo materiais aqui maravilhosos para os nossos estudos e partilhando com vocês, como também vocês estimulam a outras pessoas a participarem, porque o algoritmo do YouTube entende que esse material é bom para nós quando nós curtimos e espalha com outras pessoas. Então curta, ok, meu querido, minha querida, já agora no início. É muito importante a sua curtida. E também traga as suas considerações, deixando os seus comentários aí, ok, meus queridos? Fiquem muito à vontade. Se vocês fizerem comentários e desejarem esclarecer alguma dúvida, vai ser um prazer para mim poder responder a todos vocês. Lhes agradeço e vamos então à leitura do nosso material da nossa aula e posteriormente trago breves comentários. Milagres. Os fenômenos psíquicos realizados por Jesus, por seus apóstolos e demais discípulos, eram tidos como milagres ou de ordem sobrenatural. A doutrina espírita veio esclarecer quanto à origem e à forma de manifestação desses fenômenos, provando a possibilidade deles. Na acepção etimológica, a palavra milagre, de mirare, admirar, significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. Na acepção usual, essa palavra perdeu, como tantas outras, a significação primitiva. De geral que era, se tornou de aplicação restrita a uma ordem particular de fatos. No entender das massas, um milagre implica a ideia de um fato extranatural. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Tal com efeito a acepção vulgar, que se tornou o sentido próprio, do modo que, só por comparação e por metáfora, a palavra se aplica às circunstâncias ordinárias da vida. Um dos caracteres do milagre propriamente dito é o ser inexplicável, por isso mesmo que se realiza com exclusão das leis naturais. É tanto essa a ideia que se lhe associa que, se um fato milagroso vem a encontrar explicação, se diz que já não constitui milagre, por muito espantoso que seja. O que para a Igreja dá valor aos milagres é precisamente a origem sobrenatural deles e a impossibilidade de serem explicados. Outro caráter do milagre é o ser insólito, isolado, excepcional. Logo, que um fenômeno se reproduz, quer espontânea, quer voluntariamente, é que está submetido a uma lei, e desde então, seja ou não seja conhecida a lei, já não pode haver milagres. É por este motivo que certos fatos científicos são igualmente considerados milagrosos, uma vez que o vulgo desconhece as leis que regem a sua manifestação. Da mesma forma, o desconhecimento dos mecanismos que originam os fenômenos psíquicos, mediúnicos ou anímicos induz as pessoas a considerá-los como misteriosos ou sobrenaturais. Entretanto, o conhecimento do princípio espiritual, da ação dos fluidos sobre a economia geral, do mundo invisível dentro do qual vivemos, das faculdades da alma,
da existência e das propriedades do perispírito, facultou a explicação dos fenômenos de ordem psíquica, provando que esses fenômenos não constituem, mais do que os outros, derrogações das leis da natureza, que, ao contrário, decorrem quase sempre de aplicações destas leis. Todos os efeitos do magnetismo, do sonambulismo, do êxtase, da dupla vista, do hipnotismo, da catalepsia, da anestesia, da transmissão do pensamento, a presciência, as curas instantâneas, as possessões, subjugações, as obsessões, as aparições e transfigurações, e etc., que formam a quase totalidade dos milagres do Evangelho, pertencem àquela categoria de fenômenos. Sabe-se agora que tais efeitos resultam de especiais aptidões e disposições psicológicas, que se hão produzido em todos os tempos e no seio de todos os povos, e que foram considerados sobrenaturais pela mesma razão que todos aqueles cuja causa não se percebia. Sendo assim, o Espiritismo não produz milagres nem prodígios de qualquer natureza. Há uma explicação lógica e racional para a manifestação dos fenômenos psíquicos. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia e a geologia revelam as leis do mundo material, ele revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual, leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza, facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente. Ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios, levanta ela o véu. A doutrina espírita esclarece o que cada ciência fez no seu advento, revelar novas leis e explicar conseguintemente os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis. Esses fenômenos, é certo, se prendem à existência dos espíritos e à interpretação deles no mundo material, e isso é, dizem, em que consiste o sobrenatural. O Espiritismo desmistifica o caráter sobrenatural dos fenômenos psíquicos, explicando-os de forma simples e consistente. A intervenção de inteligências ocultas nos fenômenos espíritas não os torna mais milagrosos do que todos os outros fenômenos, devidos a agentes invisíveis, porque esses seres ocultos, que povoam os espaços, são uma das formas da natureza, força cuja ação é incessante sobre o mundo material, tanto quanto sobre o mundo moral. Esclarecendo-nos acerca dessa força, o Espiritismo faculta a elucidação de uma imensidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio, e que, por isso, passaram por prodígios nos tempos idos. Do mesmo modo que o magnetismo, ele revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou melhor dizendo, conheciam-se os efeitos, porque eles em todos os tempos se produziram, porém não se conhecia a lei, e foi o desconhecimento desta que gerou a superstição. Conhecida essa lei, desaparece o maravilhoso e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Jesus e os fenômenos psíquicos. Os fenômenos psíquicos intermediados por Jesus, em razão da excelsitude do seu espírito, são por demais complexos para supô-los como de natureza mediúnica. É difícil imaginar que Jesus tenha agido como médium de outro espírito. Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus
Não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos. Tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes. Os fatos revelados no Evangelho nada tiveram de milagroso, no sentido teológico do termo. Estavam fundamentados nas faculdades e nos atributos excepcionais do seu espírito. Jesus, como homem, tinha a organização dos seres carnais. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e da do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Sua alma, provavelmente, não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, ela de certo lhe dava dupla vista, não só permanente como de excepcional penetração e superior de muito a que de ordinário possuem os homens comuns. O mesmo havia de dar-se nele com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Agiria como médium nas curas que operava? Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? Não, porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados, e o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia os outros. Agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer, em certos casos, os encarnados na medida de suas forças. Que espírito ao demais ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Segundo definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Contudo, independentemente de o espiritismo explicar com clareza como se realiza um fenômeno mediúnico, não podemos esquecer que o próprio Jesus qualificou alguns dos seus feitos como milagrosos. É que nisto, como em muitas outras coisas, lhe cumpria apropriar sua linguagem aos conhecimentos dos seus contemporâneos. Como poderiam estes aprender os matizes de uma palavra que ainda hoje nem todos compreendem? Para o vulgo eram milagres as coisas extraordinárias que ele fazia e que pareciam sobrenaturais, naquele tempo e mesmo muito tempo depois. Ele não podia dar-lhes outro nome. Fato digno de nota é que se serviu dessa denominação para atestar a missão que recebera de Deus segundo suas próprias expressões. Porém, nunca se prevaleceu dos milagres para se apresentar como possuidor de poder divino. Alguns fenômenos psíquicos provocados por Jesus. Fenômeno de dupla vista. Este fenômeno pode ser atestado a título de exemplo nas seguintes citações evangélicas. Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos.
Isto está em Mateus, capítulo 21, versículo 2. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Isto está em Mateus 26, 20, 21. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Isto está em Lucas, capítulo 5, versículos do 4 ao 6. Nada apresentam de surpreendentes estes fatos, desde que se conheça o poder da dupla vista e a causa muito natural dessa faculdade. Jesus a possuía em grau elevado e pode dizer-se que ela constituía o seu estado normal, conforme o atesta grande número de atos de sua vida, os quais hoje têm a explicá-los os fenômenos magnéticos e o espiritismo. A pesca qualificada de miraculosa igualmente se explica pela dupla vista. Jesus não produziu espontaneamente peixes onde não os havia. Ele viu com a vista da alma como teria podido fazê-lo um lúcido vigil, o lugar onde se achavam os peixes, e disse com segurança aos pescadores que lançassem aí as suas redes. Fenômenos de cura. De todos os fatos que dão testemunho do poder de Jesus, os mais numerosos são, não há contestar, as curas. Queria ele provar dessa forma que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem, que o seu objetivo era ser útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes por meio de coisas extraordinárias. Aliviando os sofrimentos, prendia a si as criaturas pelo coração e fazia prosélitos mais numerosos e sinceros do que se apenas os maravilhasse com espetáculos para os olhos. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então, a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Isto está escrito em Marcos, capítulo 5, versículos do 25 ao 34. Estas palavras, conhecendo em si mesmo a virtude de que dele saíra, são significativas. Exprimem um movimento fluídico que se opera de Jesus para o doente. Ambos experimentaram a ação que acabara de produzir-se. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização nem imposição de mãos, bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse.
E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois, os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Isto está em Marcos, capítulo 8, versículos do 22 ao 25. Aqui é evidente o efeito magnético. A cura não foi instantânea, porém gradual e consequente a uma ação prolongada e reiterada, se bem que mais rápida do que na magnetização ordinária. A primeira sensação que o homem teve foi exatamente a que experimentam os cegos ao recobrarem a vista. Por um efeito de ótica, os objetos lhe parecem de tamanho exagerado. E aconteceu, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Isto está em Lucas, capítulo 17, versículos do 11 ao 15. Os samaritanos eram cismáticos, mais ou menos como os protestantes com relação aos católicos, e os judeus tinham em desprezo como heréticos. Curando indistintamente os judeus e os samaritanos, dava Jesus ao mesmo tempo uma lição e um exemplo de tolerância, e fazendo ressaltar que só o samaritano voltara a glorificar a Deus mostrava que havia nele maior soma de fé e de reconhecimento do que nos que se diziam ortodoxos. Ressurreições. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Isto está escrito em Marcos, capítulo 5, versículos do 21 ao 24 e 38 a 42. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe.
e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Isto está em Lucas capítulo 7, versículos do 11 ao 17. Contrário seria às leis da natureza e, portanto, milagroso, o fato de voltar à vida corpórea um indivíduo que se achasse realmente morto. Ora, não há mister se recorra a essa ordem de fatos para ter-se a explicação das ressurreições que Jesus operou. Se mesmo na atualidade as aparências enganam, por vezes os profissionais com mais frequentes não haviam de ser os acidentes daquela natureza num país onde nenhuma preocupação se tomava contra eles e onde o sepultamento era imediato. É, pois, de todo ponto provável que nos dois casos acima apenas síncope ou letargia houvesse. O próprio Jesus declara positivamente com relação à filha de Jairo: esta menina, disse ele, não está morta, está apenas adormecida. Dado o poder fluídico que ele possuía, nada de espantoso há em que esse fluido vivificante, acionado por uma vontade forte, haja reanimado os sentidos em torpor, que haja mesmo feito voltar ao corpo o espírito, prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispirítico ainda se não rompera definitivamente. Para os homens daquela época que consideravam o morto o indivíduo desde que deixava de respirar, havia ressurreição em casos tais. Mas o que na realidade havia era cura e não ressurreição, na acepção legítima do termo. Transfiguração. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou a sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram senão Jesus com eles. Isto está escrito em Marcos, capítulo 9, versículos do 2 ao 8. É ainda nas propriedades do fluido perispirítico que se encontra a explicação deste fenômeno. A transfiguração é um fato muito comum que, em virtude da irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo, mas a pureza do perispírito de Jesus permitiu que seu espírito lhe desse excepcional fulgor. Quanto à aparição de Moisés e Elias, cabe inteiramente no rol de todos os fenômenos do mesmo gênero. De todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se pode apontar estranhas às condições da humanidade e que se não encontre comumente nos homens, porque estão todas na ordem da natureza. Pela superioridade, porém, da sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, aquelas faculdades atingem nele proporções muito acima das que são vulgares. Posto de lado seu envoltório carnal, ele nos patenteava o estado dos puros espíritos. A aparição de Jesus após a sua crucificação. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado,
Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Isto está em João, capítulo 20, versículos do 19 ao 26 e do 26 ao 30. Antes da aparição aos discípulos, Jesus se manifesta perante Maria Madalena e outras mulheres. Em Marcos, capítulo 16, versículos do 1 ao 7, confirmando assim a sua ressurreição. Aparece mais tarde aos 2 discípulos no caminho de Emaús, em Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Todos os evangelistas narram as aparições de Jesus após sua morte, com circunstanciados pormenores que não permitem se duvide da realidade do fato. Elas, aliás, se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito e nada de anômalo apresentam em face dos fenômenos do mesmo gênero, cuja história, antiga e contemporânea, oferece numerosos exemplos, sem lhes faltar sequer a tangibilidade. Se notarmos as circunstâncias em que se deram as suas diversas aparições, nele reconheceremos em tais ocasiões todos os caracteres de um ser fluídico. Aparece inopinadamente e do mesmo modo desaparece. Uns o veem, outros não. Jesus, portanto, se mostrou com seu corpo perispirítico, o que explica que só tenha sido visto pelos que ele quis que o vissem. Se estivesse com seu corpo carnal, todos o veriam como quando estava vivo, ignorando a causa originária do fenômeno das aparições. Seus discípulos não se apercebiam dessas particularidades, a que provavelmente não davam atenção. Desde que viam o Senhor e o tocavam, haviam de achar que aquele era o corpo ressuscitado. Como reflexão final, refletimos que os fatos extraordinários da vida de Jesus marcaram a sua passagem entre nós no plano físico. Entretanto, esses não foram os seus maiores feitos. O maior milagre que Jesus operou, o que verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que seus ensinos produziram no mundo, malgrado a exiguidade dos seus meios de ação. Com efeito, Jesus, obscuro, pobre, nascido na mais humilde condição, no seio de um povo pequenino, quase ignorado e sem preponderância política, artística ou literária, apenas durante 3 anos prega a sua doutrina. Tinha contra si tudo o que causa o malogro das obras dos homens, razão por que dizemos que o triunfo alcançado pela sua doutrina foi o maior dos seus milagres, ao mesmo tempo que prova ser divina a sua missão. Se em vez de princípios sociais e regeneradores fundados sobre o futuro espiritual do homem, ele apenas houvesse legado à posteridade alguns fatos maravilhosos, talvez hoje mal o conhecessem de nome. Aula extremamente especial, não é, meus queridos? Aqui nós vemos com clareza
que fica muito bem explicado sobre a questão do espiritismo não ver as ações que são ditas milagrosas como milagres. Por quê? Porque há uma explicação e isso tira a qualificação do Mestre Jesus ou dos acontecimentos de cura ou que abençoam as vidas ao longo de toda a caminhada de Jesus na Terra e posteriormente ao longo dos tempos? Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, tornando os fenômenos naturais e reconhecendo aquilo que naquela época não se sabia, então se compreende ainda melhor o poder imensurável de Jesus e a sua graça infinita e amorosa sobre todos nós. Então reflitamos com carinho nesta aula e vamos assim aprendendo um pouco mais dia após dia e nos deixando levar por esses estudos maravilhosos que vão nos auxiliando a crescer e a evoluir um pouco a cada dia e mais. Ainda, meus queridos e minhas queridas, lhes convido para que todas as segundas-feiras às 19 horas venham estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que juntos possamos partilhar o EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Todas as terças-feiras às 19 horas, minhas queridas amigas e irmãs, mulheres maravilhosas, venham para cá, minhas amadas, para que possamos partilhar a nossa série toda especial, que é o Reflexão de Empoderamento, que é uma série voltada para a psique feminina, para todas nós, para nos autoempoderarmos e para irmos buscando cada dia mais e mais a nossa evolução e o nosso reencontro como mulheres que somos. Vamos também, todas as quartas-feiras às 21 horas, nos encontrar para fazermos o Evangelho no Lar, quando convidamos Jesus e toda a sua comitiva espiritual a virem abençoar os nossos lares. Todas as quintas-feiras às 18h30 temos os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras às 18 horas, a partir do momento do passe, sob direção da nossa querida amiga e benfeitora espiritual Maria da Soledade, reunida como uma equipe de benfeitores espirituais, todos eles a serviço de Jesus, para nos beneficiar, ofertando-nos o passe e renovando as nossas energias. Assim sendo, queridos e queridas, com uma oração muito singela, mas também muito sincera, me despeço de vocês, desejando que Deus, nosso Pai amado e querido, que Jesus, nosso Mestre, sempre fiel ao nosso lado, que nossa Mãezinha amorosa, Maria Santíssima, e que todos os nossos benfeitores espirituais continuem, como sempre fazem, nos estimulando ao bem e aos caminhos da evolução, e que nós, com boa vontade, estudo, dedicação e prática do bem que temos recebido, possamos prosseguir os nossos caminhos, evoluindo a nossa jornada. E que assim seja e assim se faça. Deixo assim, meus queridos e queridas, um grande beijo no coração de todos, desejando que haja em nossos caminhos sempre muita paz e harmonia. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!